Que belíssima canção, não é mesmo, meus irmãos? Um hino antigo que toca tanto o nosso coração. Estava aí cantando baixinho aqui junto com o coral e lembrando meu tempo de adolescente, quando aprendi essa linda canção de louvor ao nosso Deus. Que bom que na nossa igreja podemos ainda resgatar essas canções que inspiraram os nossos pais, os nossos avós, há tantas gerações e que continuam nos abençoando tanto. Deus abençoe os irmãos do nosso coro do cantor cristão, neste tempo de celebração dos nossos 92 anos. Como você já deve ter percebido, meu irmão, nós estamos no culto de hoje, nos cânticos que apresentamos ao Senhor, tendo como temática a oração. Oração que envolve tantas áreas de nossa vida. E o que as nossas orações revelam sobre nós? O que os nossos pedidos de oração revelam sobre nós? Eu penso que a qualidade de nossa vida cristã também pode ser medida por nossas orações. É claro que esse não é o único indicador, mas é um indicador importante. E não falo aqui apenas do tempo que nós dedicamos à oração. Eu me refiro também ao conteúdo das nossas orações. Qual é o conteúdo da sua oração nesse tempo? Nesse tempo de pós-pandemia, qual é a oração que você imagina que Deus quer ouvir? Eu tenho pensado muito sobre isto nesses últimos dias. E eu queria que você fizesse uma espécie de retrospectiva. Como têm sido as suas orações? Muito provavelmente todos nós conhecemos bem e valorizamos aquela palavra de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós temos uma ênfase muito grande nas Escrituras para que possamos bater na porta do Pai, e Ele vai nos abençoar, e Ele tem prazer em nos atender. E é importante que a gente não se esqueça disso. Mas nós não podemos limitar a nossa vida de oração a identificar essas nossas necessidades imediatas e corrermos até o Pai. Porque Deus deseja que ampliemos a nossa vida de oração. E nesse tempo específico de pós-pandemia, nesse tempo de celebração dos 92 anos de nossa igreja, que orações Deus está querendo ouvir? Podemos dizer que temos vencido a pandemia. Não sei se você tem observado os números, mas isso é uma coisa que eu comecei a fazer desde o primeiro dia da pandemia. E em Fortaleza, no Ceará, graças a Deus, esses números estão baixíssimos em todos os sentidos. E nós então temos que olhar para isso. E temos que pensar o seguinte: como é que Deus quer que eu ore nesse novo cenário? E eu quero pensar então com os irmãos em 3 tipos de oração. Nesse tempo que eu denomino de tempo de pós-pandemia, que Deus deseja que nós possamos fazer. Em primeiro lugar, é uma oração que nós temos praticado muitas vezes aqui no culto. Hoje mesmo nós já fizemos isso. São as orações de gratidão. Por que essas orações são tão importantes? Orações de gratidão. Porque durante a pandemia, se houve uma coisa que nós fizemos foi orar. Até quem não orava muito, nesse tempo orou. Porque a pandemia passou por perto, assustou, trouxe muitas vezes tensão, preocupação, e a pessoa então orou e pediu oração. Nós tivemos aqui, numa semana, mais de 700 pessoas orando nos pequenos grupos online. Tivemos aqui, no final de uma campanha, mais de 100 pessoas querendo entrar num grupo de oração. Isso foi uma experiência maravilhosa que nós vivemos como igreja. Todo dia a gente recebia pedido de oração. O relógio de oração ficou super lotado. E era um orando de um jeito, o outro pedindo de outro, e a gente agradecendo ali, enfim. E esse tempo dessa agonia, por assim dizer, ele ficou para trás. Nesse contexto, nós temos que olhar para trás e fazer como o salmista fez.
O salmista Davi, lá no Salmo 116, nos versículos de 1 a 7, ele diz o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então o salmista está falando dessa experiência dramática que ele viveu, em que ele sentiu a morte de perto. É interessante que esta oração foi repetida depois por Jonas, quando ele estava lá na baleia. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu oro como salmista, livra-me. E Deus operou um milagre e tirou do ventre da baleia. E nós temos aqui na nossa própria igreja tantas experiências de pessoas que viveram momentos difíceis, que pensaram que não iam resistir, mas Deus libertou, e não apenas como resultado da Covid, mas agora mesmo, há poucos dias atrás, alguns irmãos puderam acompanhar isso. Nosso irmão Vanderlei, que no começo desse ano foi infectado com uma bactéria, alguma coisa assim, eu não sei detalhes médicos, mas sua situação era muito séria, uma doença raríssima, muito grave, as perspectivas eram as piores possíveis, e há poucos dias atrás ele voltou para sua casa, já andando, e um verdadeiro milagre do Senhor. E diante disso, o que nós podemos dizer? Nós temos aqui outros testemunhos de outros irmãos, que já temos falado aqui, pessoas que realmente foram alvo de um especial poder e graça de Deus, fruto das nossas orações. E o que o salmista diz? Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós temos, meus irmãos, no Brasil, 33 milhões e 200 mil pessoas que se recuperaram da Covid. Nós passamos por aquela primeira onda, pensamos, agora acabou. Não, veio a segunda onda, e depois, mais um tempo depois, veio mais fraco a terceira, e por fim, quando a gente acabou, agora acabou, ainda veio a quarta, e agora nós estamos vivendo um tempo que a gente sabe, espera que não venha nenhuma outra, não é? Mas aquilo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de bênção. E é interessante que a imprensa não faz uma festa com isso, você já reparou? Na hora que a situação está ruim, eles colocam 4 mil mortos hoje e tal. E quando não tem quase ninguém morrendo, eles falam na notinha de rodapé, porque essa é a cultura do nosso mundo. A nossa cultura como cristãos tem que ser de ver a mão de Deus, de celebração, de gratidão, de dizer: Senhor, obrigado. Porque quando nós temos essa postura de gratidão, a nossa fé é alimentada, a nossa esperança é renovada. Quantas vezes você de fato agradeceu a Deus o fato de estar vivo? Eu sei que nós tivemos perdas, alguns irmãos tiveram perdas muito grandes, de familiares, mas houve o consolo de Deus, houve a bênção de Deus, houve a ajuda dos irmãos, houve a presença de Deus na sua vida. Então, qualquer que sejam as circunstâncias, nós podemos dar graças ao Senhor. Aliás, é o que a Bíblia diz: em tudo dai graças, em todas as situações, que possamos agradecer a Deus. E esse tempo agora, desses 92 anos da nossa igreja, é um tempo de celebração, precisa ser um tempo de celebração, e Deus quer ouvir as nossas orações de gratidão. Eu não tenho dúvida disso. Mas além das orações de gratidão, há outras coisas que Deus quer ouvir dos nossos lábios. Eu sei que existem algumas pessoas que nos pequenos grupos ou nas reuniões de oração, quando a gente dá oportunidade para fazer os pedidos, ela diz: olha, eu não tenho nada para pedir. Eu só tenho para agradecer. Já ouviu isso? Isso é muito legal quando a pessoa agradece a Deus. Acabei de falar aqui sobre a importância da gratidão. Mas eu confesso que algumas vezes me dá um certo incômodo quando a pessoa diz assim: eu não tenho nada para pedir. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu sempre tenho coisa para pedir para Deus. E não é pouca, não. É porque, na verdade, a gente precisa ampliar o leque das nossas orações. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu estou bem, estou com saúde, a família está legal, minhas contas equilibradas, não tem nada para pedir para Deus. Mas será que a nossa vida se limita a isso? Será que aquilo que Deus quer que a gente viva no mundo se limita a estar bem? Eu penso que nós precisamos ter a percepção que os irmãos que nos antecederam, cujas orações estão na Bíblia, a percepção que eles tiveram da realidade ao seu redor. E eu quero então focalizar aqui em 2 tipos de oração que Deus quer ver, especialmente nesse tempo. E eu começo falando sobre orações intercessórias.
pela vida espiritual de nossos irmãos e amigos. Se a sua vida está tudo bem, sua família está tudo bem, mas e ao seu redor? Como as coisas estão? Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz várias orações. Na verdade, dizem alguns comentários que a carta aos Efésios são orações entremeadas com conselhos e conceitos teológicos e instruções. Mas tem mais oração do que qualquer outra coisa. É um livro de orações no Novo Testamento. Assim como o livro de Salmos, né? É um livro de orações. A carta aos Efésios tem muitas orações que nos inspiram e nos mostram e nos desafiam sobre como podemos orar. E nesta oração intercessória, veja só o que o apóstolo Paulo fala. Nós não vamos ler toda a oração, esta oração está no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, mas eu selecionei apenas os versículos 17 a 19. Então, em Efésios 1, 17 a 19, nós lemos assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Nos versículos que antecedem esses que eu li, no começo desta oração, o apóstolo Paulo agradece a Deus pela unidade daquela igreja, pelo amor que eles cultivavam uns pelos outros. Mas depois dessa palavra de introdução, de gratidão pela vida deles, ele faz esta oração que continua, inclusive, com outros pedidos, mas eu recortei aqui esta parte para focalizar alguns aspectos que julgo importante. Mas antes de continuar falando sobre esta oração, eu quero que você imagine comigo aqui, daqui para frente, uma determinada situação. Você tem um irmão, vamos chamá-lo de João, para facilitar, tá certo? Um irmão por quem você tem um carinho muito especial. E esse irmão está longe da igreja, esse irmão está longe da nossa comunhão cristã. Como é que podemos orar? Como é que você deve orar por esse irmão? Se o irmão João estivesse passando um dos problemas que comumente as pessoas passam, e ele lhe pedisse oração, talvez fosse muito fácil você orar por ele. Ó, Senhor, abençoa o irmão João, porque ele está com problema no casamento. Abençoa o irmão João, porque ele está precisando de emprego. Abençoa o irmão João, porque ele está com dificuldade com o filho dele. Senhor, abençoa o irmão João, porque ele está doente, ele vai fazer uma cirurgia. Consola o coração do irmão João, porque ele perdeu um parente recentemente. Então, quando a gente ora dessa maneira, a gente está orando objetivamente, por uma necessidade específica, algo que pode, inclusive, ser mensurado. Mas e o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele não pede nada disso para aqueles irmãos. E a sua oração é uma oração prática? É sim. Se a gente não consegue perceber a praticidade e a objetividade dessa oração, a gente precisa repensar os nossos conceitos e aprofundar a nossa compreensão bíblica. Ele não pede simplesmente abençoa o irmão João, abençoa os irmãos de Éfeso, não. Ele diz claramente que Deus lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui para aqueles irmãos é o seguinte: eles já estão bem na fé, eles estão ali em comunhão, mas, Senhor, que eles tenham uma compreensão ampla de quem é o Senhor, que a visão deles de quem o Senhor é se amplie, e que isso lhes traga sabedoria. Então é um pedido bem específico que ele está fazendo aqui ao Senhor. E quando esta visão de quem é Deus e do pleno conhecimento de Deus se amplia, várias coisas acontecem. Ele ainda acrescenta o seguinte: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu creio que nós temos uma espécie de deficiência visual no sentido espiritual. É muito fácil a nossa perspectiva da vida ficar distorcida, porque nós somos bombardeados todo dia por uma série de mensagens contrárias ao que está na palavra de Deus. Uma ênfase excessiva na prosperidade material, no galgar aí a trilha da fama, uma preocupação exacerbada com coisas que não são essenciais.
Os valores do mundo estão distorcidos e a gente, se não for muito cuidadoso, começa a ver a vida nessa perspectiva, começa a ter preocupações que não deveria ter. Olhamos para nós mesmos e nós nem sempre nos vemos como deveríamos nos ver. É como se você estivesse num parque de diversões e você chega naqueles espelhos que tem aquelas distorções e você olha para aquela imagem e você acredita naquela imagem distorcida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu espero que vocês possam ver a realidade na perspectiva certa, que vocês possam ver a si mesmos e a realidade ao redor na perspectiva de Deus. E essa é uma obra do Espírito Santo, para que as escamas sejam retiradas dos nossos olhos. Mas o apóstolo Paulo não está falando aqui apenas dele e daqueles irmãos. Quando nós pensamos no irmão João, esse irmão João, ele certamente necessita dessa bênção. Então você ora para que essas escamas espirituais, para que a visão dele se amplie, para que ele veja o que Deus quer que ele veja, porque quando ele tiver essa visão espiritual, muitas coisas vão mudar na vida dele. Você tem orado por isso? Para que esses irmãos Joãos possam de fato ter essa experiência, você e eles. 3 coisas o apóstolo Paulo coloca claramente, que nós passamos a ver quando os nossos olhos espirituais vão sendo abertos. Quando a gente permite que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração. A primeira delas está no versículo 18. A fim de que conheçam a esperança para a qual o chamou. Quais são as esperanças do nosso coração? Nós vivemos num tempo em que tem sido difícil ter esperança. Quando nós olhamos o cenário político, muitas vezes nós ficamos sem esperança. Quando nós olhamos para o cenário mundial, há líderes dizendo aí nós corremos o risco de uma guerra nuclear, enfim, são tantas as notícias ruins, como ter esperança num contexto como esse. Às vezes na nossa própria vida pessoal passamos por dificuldades, uma situação de desemprego, um filho que não engrena a vida, uma situação complicada na vida familiar, e muitas vezes nós ficamos tão absorvidos com essas dificuldades, que esquecemos de olhar mais adiante, não para um espaço de daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, mas para um futuro mais distante, quando nós temos uma esperança de coisas maravilhosas que Deus preparou para nós. Ainda que enfrentemos as dificuldades no momento presente, nós só podemos suportar as dificuldades atuais quando a nossa esperança, quando o nosso olhar está lá adiante, mais adiante, naquele tempo em que teremos a vitória total sobre todos esses problemas. É isto que o apóstolo Paulo está pedindo para os irmãos de Éfeso, e é isso que nós devemos pedir para nós mesmos e para o irmão João. Porque certamente ele está envolvido nas dificuldades do presente, ele certamente está sem esperança, ele certamente perdeu aquela chama da fé, porque está olhando apenas para as circunstâncias do momento. Mas há um segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui, pelos irmãos de Éfeso, e que nós devemos também colocar diante de Deus, pedindo pelo irmão João, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos, que os olhos se abram para ver as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que Paulo está pedindo a Deus aqui é que eles possam perceber como eles são preciosos aos olhos de Deus. Quem é esta herança de Deus? Somos nós. A Bíblia diz que os santos, e o santo aqui não é aquele santo da Igreja Católica, somos todos os cristãos salvos. Nós somos herança do Senhor, herança que foi concedida ao próprio Deus por meio do seu Filho Jesus. Cada filho de Deus é um tesouro precioso. Não se esqueça disso, meu irmão. Você, salvo por Jesus, é um tesouro precioso. Por quê? Não simplesmente pelo seu valor intrínseco como pessoa, mas porque por você foi pago um alto preço. A partir do momento que foi pago por você um alto preço, o sangue imaculado de Jesus da cruz, você se tornou algo extremamente valioso para Deus. Mais valioso ainda do que anteriormente. Porque você agora faz parte da herança que Jesus vai apresentar para o Pai. Então você e eu, e todo salvo por Jesus Cristo, é essa joia preciosa de Deus. E Ele está dizendo que vocês tenham essa percepção de quem vocês são. Preciosos aos olhos de Deus, porque por vocês foi pago um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz. O irmão João precisa saber disso. Ou ele precisa relembrar disso.
de que ele é muito precioso aos olhos do Pai, que ele faz parte da glória da herança divinal. Por ele, Deus enviou o seu Filho para restaurar nele a imagem divina. Deus não coleciona galáxias, Deus coleciona pessoas que foram salvas pelo sangue do Senhor Jesus. Você e eu e o irmão João somos parte desta gloriosa herança. Então, quando você ora pelo João, você não está orando por uma pessoa comum. Ele pode estar abatido, longe dos caminhos do Senhor, triste, desorientado, pessimista, mas ore para que ele se lembre quem ele é, para que os seus olhos sejam abertos e que ele possa perceber quão precioso ele é para Deus. Em terceiro lugar, nessa perspectiva de que como devemos orar, para que os nossos olhos e os do irmão João sejam abertos para contemplar a incomparável grandeza do seu poder para conosco, ou seja, do poder de Deus. Qual é o poder que de fato decide os nossos destinos? O verdadeiro poder, meus irmãos, não está em Brasília, não está em Moscou, em Washington, não está na sede da ONU. Não, o verdadeiro poder está nas mãos do Senhor. É o Senhor que continua sendo todo-poderoso. Apesar das guerras, das coisas que nós não entendemos, dos fracassos, das campanhas políticas, o poder pertence ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com essa questão do poder humano. Se fulano ganhar, como é que vai ser? Se cicrano ganhar, como é que vai ser? Imobiliza-se, faça isso, faça aquilo. Mas nós não podemos perder de vista que a fonte do poder é o Senhor. Aquilo que Ele nos permitir viver, nós vamos vencer pelo poder do Senhor. Se tivermos que ser perseguidos, que sejamos. Se tivermos que enfrentar situações adversas, que enfrentemos. Mas que não percamos o foco de que o poder, o grande poder que sustenta as nossas vidas, sustenta a igreja, sustenta o universo, está nas mãos, continua sendo nas mãos do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa deixa a igreja, uma das causas, nas conversas aí a gente identifica isso. Porque a igreja lá tem irmãos que têm o posicionamento A, B ou C, apoio político A, B ou C. Meu irmão, não permita que essas diferenças separem você do seu irmão. Vocês todos nós estamos debaixo do mesmo poder, do mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus. É isso que nos une. A igreja é uma comunidade que reúne esses que creem no poder do Senhor e não simplesmente no poder humano, seja qual ele for. Então, ore por isso, para que o João, se o seu João estiver nessa situação, as escamas saiam dos olhos dele e ele possa perceber esse poder do Senhor sobre todas as coisas, que Deus não perdeu o controle da história. É esse poder do Cristo ressurreto, é o mesmo poder que tirou Jesus da tumba e o ressuscitou dentre os mortos para todo sempre. Esta oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Éfeso é uma oração prática? É claro que é. Repito, ele não está pedindo aqui pela saúde física, não está pedindo aqui pela questão financeira daqueles irmãos, não está pedindo sobre problemas familiares, mas ainda assim esta é uma oração extremamente prática. Porque na medida que nós temos essa consciência, essa esperança, na medida que nós percebemos o nosso valor pessoal, na medida que nós cremos que nós não estamos nesse mundo desamparados porque temos o poder de Deus sobre as nossas vidas, as outras situações, elas começam a ser vistas numa outra perspectiva e podemos ter uma vitória ainda maior. Que o João vislumbre o poder de Deus para vencer todos os outros problemas que ele está enfrentando. Que os olhos deles e os nossos sejam olhos espirituais e que possamos valorizar o que Deus valoriza. Mas ainda há uma outra oração, que nesse tempo Deus deseja ouvir dos nossos lábios, que Deus deseja encontrar em nosso coração. E aí eu me lembro de Neemias. Quando você pensa em Neemias, qual a imagem que lhe vem à mente? Certamente a imagem que vem à nossa mente é de um grande líder, ele é usado como exemplo de liderança, e de fato foi.
Ele é um homem que teve a coragem de assumir a responsabilidade de juntar um grupo e ir para reconstruir os muros em Jerusalém. Jerusalém que estava destruída por causa da situação do exílio, já durante tantos anos, muros derribados, vergonha para o povo de Deus. Mas esse homem não é apenas um homem que é um grande líder, um grande empreendedor. Ele também é um homem de oração. Tanto assim, quando ele recebe as notícias de que a capital está em ruínas, ele ora, ele clama ao Senhor, ele pede pela misericórdia do Senhor. Quando ele fica triste, o rei lhe pergunta: Neemias, por que você está triste? Ele revela o que está no seu coração. E o rei, então, Artaxerxes, lhe pergunta: o que você precisa? E a Bíblia diz que ele faz uma espécie de oração flecha, ele diz: Senhor, me ilumina agora. E aí ele fala, apresenta a sua necessidade, o rei o apoia, e ele então parte com uma caravana para começar o processo de reconstrução dos muros. Quando ele chega lá, ele enfrenta oposição, e quando ele enfrenta aquela oposição, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, que esses nossos inimigos e teus inimigos sejam envergonhados. E assim é a vida de Neemias, mas há um detalhe muito interessante na vida de Neemias. A perseguição contra ele, a obra dele foi crescendo cada vez mais. E a Bíblia diz lá em Neemias capítulo 4, versículo 9, que os inimigos de Neemias, do povo de Deus, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E ele registra: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. O que nós vemos aqui? Um homem de oração, mas também um homem de ação. As orações que Deus deseja ver nos nossos lábios, meus irmãos, elas precisam estar conectadas com as nossas ações. Precisamos ter esse cuidado de não inverter as ordens das coisas. Oramos e agimos depois, é assim que Deus deseja. A oração não substitui a ação. Grave bem isso, a oração não substitui a ação, por mais poderosa que a oração seja. Aliás, em português, a palavra oração, ela pode ser desdobrada dessa maneira, né? Ora mais ação, oração. Isso é muito importante. Eu sei que existem situações na vida que transcendem a nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Às vezes você tem uma pessoa na UTI, você já fez tudo o que tinha que fazer, não tem mais nada para fazer a não ser orar. Às vezes você tem um filho que você já cuidou dele, já investiu tudo o que poderia fazer, e não há mais muito o que fazer, você não sabe o que fazer, você entrega para Deus. Mas existem muitas outras situações em que Deus espera que você não apenas ore, mas que você pare para ouvir o que Ele está lhe dizendo, para que você possa agir. É oração e ação. É muito cômodo você dizer: não entreguei isso nas mãos de Deus, quando na verdade você está com preguiça de agir. Ou então acontece o contrário. Eu vou agir, de vez em quando, no final eu vou orar quando não tiver mais jeito. Não, gente, nem uma coisa nem outra. Não é nem orar quando não tem mais jeito, e nem orar, ou apenas orar e não agir. As duas coisas são necessárias. Em tudo na vida da gente. E no contexto do reino de Deus, no contexto específico das ações de Deus na história da sua igreja, não é diferente. Ah, Senhor, eu estou orando para que os irmãos que estão afastados voltem. Tá bom, maravilha, excelente. Mas o que você está fazendo? Em começo desse ano, Deus colocou no meu coração, entendendo essa realidade da pandemia, a necessidade de sermos proativos na busca desses irmãos que estão afastados. E começamos então a desafiar os pequenos grupos, depois falamos para toda a igreja. Tivemos aqui pastores que trouxeram mensagens excelentes. Pastor Fabrício, por exemplo, trouxe uma mensagem memorável sobre a dracma perdida. Pastor Obrim falou sobre a igreja acolhedora, falou sobre Barnabé, sendo alguém que acolheu a Paulo e as dificuldades e as barreiras que existiam e todas foram vencidas. Então os irmãos estão sendo desafiados a irem atrás dessas pessoas. Mas na verdade eu não sei quantos realmente compraram esse desafio. Pode ser que você aqui no momento do culto, você tenha dito: Senhor, tá bom, eu vou fazer sim, eu vou atrás de alguém. Mas efetivamente isso aconteceu? Não, eu sei que alguns estão trabalhando, eu sei que alguns estão se empenhando. E nós já temos visto alguns resultados, e eu louvo a Deus por isso. Como é bom ver aquele irmão que a gente não via há muito tempo, que estava afastado, mesmo antes da pandemia, está aqui conosco, a gente abraça, a gente acolhe, é muito bom. Mas nós podemos muito mais.
E eu não sei quantos de fato encararam isso como uma responsabilidade pessoal. E nós já ouvimos essa mensagem tantas vezes. E talvez você já tenha orado e disse, Senhor, conte comigo. Mas depois isso, na correria do dia a dia, ficou para trás. Lá no pequeno grupo, quando a gente pede oração, você não se lembra de orar por essa pessoa, porque você está focado só em você. Lá na sua casa, no seu momento a sós com Deus, você está orando realmente por essas pessoas que Deus colocou no seu coração? No próximo sábado, nós vamos ter aqui um culto que eu considero um dos cultos mais importantes desse ano. Um culto que Deus colocou no meu coração o desejo de ser uma oportunidade de um grande reencontro. Aliás, foi um irmão aqui da igreja que deu a sugestão desse nome, eu achei maravilhosa. Culto do reencontro. Uma oportunidade de revermos irmãos queridos, que estão espalhados por aí, alguns em outras igrejas, alguns sem igreja nenhuma, irmãos que estão longe, em outras cidades, em outros países. Será uma oportunidade para um reencontro. Mas é uma oportunidade também para orarmos e trazermos essas pessoas que nos são tão queridas, que estão longe da nossa comunhão. Nós não estamos aqui orando por eles. Nós desafiamos você a orar por eles. Você orou por eles, mas já parou de orar? Não, continue orando e mais do que orando. Nesta semana, nesses próximos dias, Senhor, conte comigo, eu vou ao encontro deles. Eu vou convidá-lo, vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, eu vou convidar para um cafezinho, ou eu vou na casa dele, enfim, eu vou fazer alguma coisa para conectá-lo. Para que ele saiba que ele é importante para Deus. Quem é o seu João? Por quem você vai orar para que os olhos se abram, para que a esperança dele seja renovada no Senhor, para que a sua fé no poder de Deus se renove, para que ele perceba quão importante ele é para Deus e para essa comunidade. Não apenas ore, mas haja. Deus, a oração que Deus quer ver nos nossos lábios, ela tem que estar conectada com a nossa ação. Foi assim ao longo da história e continua sendo assim nos dias de hoje. É hora de orar, é hora de agir. Você aceita esse desafio? Nós distribuímos hoje na entrada do templo um papel, um lápis ou uma caneta, no qual você pode agora anotar a pessoa por quem você, quem sabe, já tem orado. Talvez você já tenha trabalhado com essa pessoa, mas essa semana é decisiva. E você vai mais uma vez se comprometer, colocando aí o seu nome, o nome dessa pessoa. E eu quero desafiar você, se você não fez isso ainda, que você faça isso nessa manhã. Nós vamos pedir ao Paulo que esteja tocando uma música instrumental. Enquanto isso, você faz este compromisso com o Senhor. Mas faça só se estiver disposto a fazer mesmo. Não faça pro forma. Se Deus nesta manhã falou ao seu coração dizendo, eu quero unir as minhas orações, eu quero fazer a oração que Deus quer ouvir, Senhor, conte comigo. Eu vou orar para que esse irmão abra os seus olhos espirituais, e eu mesmo. E eu vou trabalhar para que ele esteja aqui ouvindo a palavra do Senhor. Faça isso enquanto nós ouvimos essa música instrumental. E se existe alguém que não recebeu esse material, levante a sua mão que o pessoal da recepção vai disponibilizar para você. Pessoal da recepção, por favor, rapidamente. Se você não recebeu e deseja receber esse material, você pode agora fazê-lo. E enquanto você preenche esta ficha, o grupo de louvor está se posicionando aqui. Nós vamos em seguida cantar essa canção. Você vai preenchendo. Quando você terminar, você continua cantando conosco esta oração que fala do nosso desejo de orarmos e também de agirmos em prol do nosso irmão.